disponibilizar a tela. Então, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início à segunda unidade do nosso curso, que é Funcionalismo e Religião, onde nós estaremos debatendo as obras, na verdade, alguns textos somente, né, do Emílio Durkheim, do Marcel Mauss e do Roger Bastide, para ter aí uma abordagem introdutória desses autores, que são, enfim, considerados os principais autores dessa abordagem da religião, que a gente chamaria de uma abordagem mais funcionalista, tá certo? Para hoje, nós vamos apresentar as formas elementares da vida religiosa. Só queria perguntar para a turma se está apresentável aí para vocês na tela. Me falem, porque eu não estou mais vendo o chat, tá bom? Que daí eu vou dar sequência aqui à nossa apresentação. Sim, professor, está apresentável. Então, pronto. Então, vamos seguir aqui. Então, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu vou fazer uma apresentação bem pontual, né, das formas elementares da vida religiosa, destacando principalmente a concepção do Durkheim sobre religião, né, como um modelo, enfim, clássico de abordagem funcionalista sobre religião, tá certo? Então, as formas elementares da vida religiosa é o livro do Durkheim que eu mais gosto. Enfim, é a obra mais madura, né, do Durkheim. Né? Durkheim escreveu em 1912 e morreu em 1917. Foi um livro onde ele, enfim, avança para além, não que ele rompe, mas ele avança para além do positivismo, que está muito presente, enfim, nas suas obras iniciais, como as regras do método sociológico, por exemplo. E ele avança para a construção de uma perspectiva mais funcionalista. São esses elementos que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Né? É um livro que continua na perspectiva geral do autor de pensar os temas da realidade social numa perspectiva sociológica. Então é por isso que é um texto que faz essa crítica, né? E até mesmo as ações que ele considera que não são interpretações do ponto de vista social, né? Interpretações mais individualistas ou psicológicas, né? E como para ele, né, que está muito preocupado em concretizar, enfim, uma fundamentação científica para a sociologia a partir dos estudos, né, de temas fundamentais da realidade social, né, a perspectiva dele é sempre de apresentar uma abordagem, enfim, social, sociológica, né, sobre a temática. Então é nessa perspectiva que ele está, enfim, indo, fazendo essa crítica, essa rejeição a possibilidades de interpretação da religião que não sejam, né, sociais. Né? Então ele vai dizer, né, sociologia é como, enfim, né, o campo de estudo científico dos fatos essencialmente sociais. Né? Por isso que ele vai rejeitar, enfim, a perspectiva animalista ou naturalista de interpretação da religião, tá certo? Então, qual que é a proposta dele, né? Enfim, né, em termos de procedimento da pesquisa dele no texto. Né? Então, o objetivo dele, o objeto, o tema dele, né, é estudar a religião mais primitiva e mais simples que se conheça na realidade social. E na avaliação do Durkheim, essa religião era o totemismo, né? Enfim, né, o totemismo australiano. Tanto é que, se vocês pegarem, enfim, o subtítulo das formas elementares da vida religiosa, o subtítulo é o sistema totêmico na Austrália, certo? Qual que é a proposta? Por que ele está indo atrás da religião que ele considera mais primitiva? Eu estou colocando entre aspas esse mais primitivo porque, enfim, essa é uma abordagem bem evolucionista, né? Um aspecto bem evolucionista da obra do Durkheim, né? Quando ele está, enfim, considerando o totemismo como mais primitivo, evidentemente que a referência dele, né? Ele está falando desde a França, da Europa, então a referência dele de religião é o cristianismo, né? O catolicismo francês, por exemplo, né? O protestantismo, né? Daí essa comparação meio evolucionista, né? É um aspecto que a gente não pode desconsiderar da obra do autor. Mas por que ele está tentando encontrar a religião mais primitiva, né? Porque ele quer entender, a proposta dele é entender a natureza religiosa dos seres humanos. Não podemos esquecer que a proposta dele, enquanto sociólogo, né, é entender a religião do ponto de vista social, tá certo? Esse é um elemento importante de ser considerado. Né? Então ele vai dizer, a religião, na verdade, é um produto social. Né?
a religião, né, e essa é a tese fundamental do Durkheim, né, enfim, tese enquanto ponto de partida, na verdade, né, porque ele vai dizer a religião é coisa eminentemente social. Em outras palavras, a religião é uma invenção humana, tá certo? Então é importante ter entender esse olhar do Durkheim, porque isso vai facilitar a gente a entender as formulações que ele vai fazer sobre a religião na obra, entende? Então ele vai dizer, os primeiros sistemas de representação que o homem produziu no mundo, né, e de si mesmo, eles são de origem religiosa. Então o interesse também de entender a religião é por conta disso. Ele vai dizer, olha, do ponto de vista das representações, né, os primeiros sistemas eram de caráter religioso, né? Então entender as religiões primitivas para entender as religiões, né, mais complexas, entre aspas, né, é fundamental no sentido também de entender as perspectivas de produção de representação social dos indivíduos. Então ele tem um interesse específico, né, sobre a religião que passa por um interesse sociológico, né, que passa por uma ideia de uma produção sociológica sobre a religião, mas também na perspectiva de entender e de produzir de certa forma, uma sociologia do conhecimento, tá bom? E é por quê? Porque ele está pensando muito na ideia das representações sociais, ou, né, usando o termo específico do Durkheimiano, as representações coletivas, né? Ele vai dizer, né, os indivíduos, na medida em que participam, né, da sociedade, né, ele inevitavelmente vai para além de si, né? Então vocês que já devem ter estudado isso em algum momento da graduação, quando o Durkheim vai falar de consciência individual, consciência coletiva, eu infelizmente não posso recuperar isso agora, né, porque o foco aqui é religião, mas passa por essa lógica, né, da participação orgânica dos indivíduos na realidade social. Né? Então, o que o Durkheim defende? Defende que é o seguinte, nós somos seres sociais. Há em nós, né, dois seres, né, um individual e um social. Né? Mas na concepção do Durkheim, como nós somos seres sociais, né, como nossas representações sociais são representações coletivas, produzidas a partir da experiência coletiva da qual nós estamos inseridos e inseridas, né? A tese do Durkheim, né, a concepção do Durkheim é de que nós, né, temos como predominância enquanto indivíduo a própria lógica social. Então ele vai dizer, né, o ser social predomina no indivíduo, que ao ir além de si, né, tem a possibilidade de idealizar sobre a sua realidade, de representar sobre a sua realidade, né? E o interesse dele sobre religião passa por essa lógica, né, de entender a própria perspectiva das representações sociais, tá certo? A religião também é pensada na perspectiva da cognição, se tem a ver com representação social, né, com a vida comunitária. Então, essa é uma coisa importante também de ser considerada. Para o Durkheim, religião é eminentemente social e coletivo, né? Eminentemente social e coletivo. Né? Então, ele vai dizer, né, o sistema religioso é, na concepção do Durkheim, o sistema mais poderoso de idealização do real. Né? É o que mais consegue envolver socialmente os indivíduos. Né? Por quê? Porque na perspectiva do Durkheim, o sistema religioso, as religiões em geral, elas combinam os elementos que na concepção do autor são essenciais para a manutenção do mundo ideal, né? Do mundo das representações. Né? Quais são esses dois elementos? As crenças e os ritos. E nós vamos descobrir já já que esses dois elementos são os dois elementos, enfim, elementares, né, da vida religiosa. Né? Quando ele escreve o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, quais são os dois elementos elementares, né, da religião? A crença e o rito. Né? Em conjunto da crença, o rito se constitui como principal característica do fenômeno religioso. Então, as duas características que fundamentam a religião é o rito e a crença. Daí vocês podem me perguntar, mas em geral, quando a gente pensa em religião, Flávio, a gente sempre pensa na existência de um Deus, de um ser sobrenatural, né? Isso não faz parte da religião? O Durkheim não desconsidera isso, mas ele vai dizer isso não faz parte daquilo que é elementar de uma religião, certo? Né? Então, né, o sistema religioso ele tem esse poder de idealização do real, né, porque segundo Durkheim, abre aspas, né,
e eu não coloquei aqui o número porque vai depender enfim, da edição que você tem, né? Mas ele vai dizer lá no começo do texto dele, né? Celebrar a vida significa simbolizar atos que mantêm a referência do mundo ideal no mundo real. Olha que interessante, né? Celebrar a vida significa simbolizar atos que mantêm a referência do mundo ideal no mundo real, né? Então, essa coisa de ter uma crença e ritualizar essa crença, né, passa por essa lógica das representações da vida comunitária, né? Então, né, enfim, se o sobrenatural, né, não faz parte do elementar, né, ele não desconsidera que a noção do sobrenatural passa por é parte de uma caracterização do religioso, né? Mesmo porque na concepção do Durkheimiano ele não desconsidera a ideia de que a religião é uma espécie de especulação, né, sobre tudo aquilo que escapa à própria ciência. Aqui essa concepção é interessante porque nós estamos falando de um autor que está muito pensando nessa disputa, né, ciência e religião. Ele está muito influenciado, é um autor do final do século XIX, né, o Durkheim, que tem a sua formação ainda no século XIX. Então, é um autor ainda muito influenciado por essa disputa ciência e religião. Nessa lógica, ciência e religião, inclusive, vai predominar na obra do Durkheim, na concepção de realidade social do Durkheim, né? Então, o sobrenatural, nessa lógica durkheimiana, né, que vê a religião como algo eminentemente social, ou seja, como uma produção dos indivíduos, né, socialmente dos indivíduos, uma produção, né, elaborada pelos indivíduos, né, socialmente, né, ele vai dizer o que é o sobrenatural, né? O sobrenatural corresponde àqueles acontecimentos que são considerados impossíveis de acontecer. Olha que interessante, né? O que é o sobrenatural? É aquilo, né, que é impossível de acontecer, né? Que vai para além da concepção racional, né, da realidade. É tudo aquilo que foge à ideia de uma racionalidade, né, de uma concretude racional. Bem, né, ele vai falar, se o sobrenatural não faz parte daquilo que é elementar da religião, né, o extraordinário também não. Porque outra coisa também que a gente muitas vezes, né, quando a gente pensa em religião, a gente concebe a ideia da extraordinariedade, né? Mas ele vai dizer, né, as concepções religiosas, né, qual que é o objetivo delas? É de exprimir, explicar aquilo que é constante e regular da nossa vida, e não o que é excepcional ou anormal, né? Você pega os rituais do cristianismo, seja ele protestante, seja ele católico, né? Seja ele um cristianismo pentecostal, das religiões orientais, das religiões de matriz africana, do hinduísmo, do islamismo, né? Todas elas, né, todas as suas ritualísticas, né, que se baseadas a partir de suas crenças específicas, o judaísmo, por exemplo, né, que muitas vezes é mais interpretado como uma cultura, como uma etnia, mas é também uma expressão religiosa importante. Todas elas, né, todas as suas ritualidades são para explicar o regular, o ordinário e não o extraordinário, né? Então, na concepção do Durkheim, a noção de religião, aquilo que é elementar da religião, né, está longe de coincidir com, enfim, a ideia de extraordinário, né, a ideia de imprevisto, né? Olha que interessante que ele vai trazendo, né? Porque ele vai desconstruindo algumas visões mais, enfim, lato sensu, né, que nós temos da religião, né? E também essa coisa, esse elemento do Deus, né? Como eu falei, quando a gente pensa em religião, a gente pensa em Deus. Mas ele vai dizer, a própria ideia de Deus, como a de sobrenatural, ela também não faz parte daquilo que é elementar, né, na definição dele de religião, não é? Ele vai dizer, né, é uma característica da religião, mas há religiões sem deuses, né? Ou seja, a ideia de religião, a concepção de religião que ele vai trazer para nós aqui, né, ultrapassa inclusive a ideia de Deus, né, ou de espíritos, ou de santos, ou de almas, tá certo? Né? Então ele vai dar o exemplo do budismo. Ele fala que o budismo é uma religião que está ausente de deuses e espíritos. Que interessante, né? Então ele não está considerando aqui, por exemplo, a ideia do nirvana como algo, enfim, que envolve a questão de que na concepção cristã a gente poderia chamar, enfim,
espírito, né, alguma coisa assim em volta de algo que poderia ser chamado de Deus. Né? A concepção de Nirvana é uma concepção que vai para além das concepções cristãs que nós temos de religião, e na acepção durkheimiana, enfim, né, o budismo é uma religião sem deuses, né, sem espíritos. Né? Então vamos lá, né? O extraordinário não faz parte do que é elementar da religião, né? Ou a questão do sobrenatural também não, e nem mesmo a questão de Deus. Né? O que de fato caracteriza uma religião, né, segundo a concepção durkheimiana, que vai entender a religião como algo eminentemente social, né, é esses dois elementos que eu já apresentei para vocês, a crença e o rito. Né? Então ele vai falar, né, religião para além dos deuses. Né? Durkheim supera explicações que colocam a ideia de sobrenatural e de divindade no centro das explicações religiosas, das interpretações sobre o que é religião. Né? Então ele vai afirmar que a religião é um sistema mais ou menos complexo, né, de mitos, dogmas, ritos, cerimônias, ou seja, né, todos os elementos que passam por essa lógica da crença e da ritualização da crença. Pode se dar de várias maneiras, numa missa, numa festa, enfim, num encontro, né? Ou seja, né, esses dois elementos são os elementos, né, que ele vai considerar como elementares para interpretar a religião. Né? Uma coisa importante também para o Durkheim é mostrar, ele vai mostrar como a religião colabora com o processo de classificação dos indivíduos, né, ou dos grupos sociais, né, e principalmente a partir, né, de uma classificação elementar, né, estabelecida no âmbito do religioso, né, da vida religiosa, do fenômeno religioso, que é, enfim, a classificação elementar entre, enfim, crenças e ritos, né, mas principalmente na perspectivas de separação do mundo, né, entre sagrado e profano. Né? Quem vai desenvolver isso muito bem são os autores da fenomenologia, né, muito baseados no Durkheim. Né? E o Durkheim vai dizer, olha, essa classificação sagrado e profano, né, são traços distintos do pensamento religioso. Então vamos continuar a composição aqui, né, porque o Durkheim vai compondo a interpretação dele. Né? Religião é, né, elementarmente composto por crenças e a ritualização dessas crenças. Né? A partir dessa crença e da ritualização dessas crenças, né, a religião costuma dividir, classificar o mundo entre sagrado e profano. Então vamos montando aqui o jogral, né? Que ele vai apresentando os elementos para definir a interpretação dele do que é religião. Eu compreendo que muitas vezes quando a gente se depara pela primeira vez com essa interpretação do Durkheim, ela parece algo muito mundano e muito negacionista do que é elementarmente a própria religião na concepção mais, enfim, normal não, mas na concepção mais, enfim, fora da academia que nós temos, né? Principalmente nós aqui brasileiros e brasileiras, que somos formados num universo social muito religioso, predominantemente cristão. Então fica parecendo algo muito assim de negação da religião, né? Mas é importante entender que é um sociólogo tentando aprender do ponto de vista social, né, o que é esse fenômeno. Né? O que eu costumo dizer sempre para os meus alunos é o seguinte, olha, quando a gente vai para o campo, quando a gente resolve, no campo das ciências sociais da religião, estudar, né, a religião, a gente não vai com a preocupação de saber se aquela crença é de fato constatável, porque não passa por aí. Né? O que nós precisamos entender é como aquela crença se ritualiza naquele grupo religioso que nós vamos estudar e como aquela crença influencia a vida social, ou seja, a vida coletiva daqueles indivíduos. Nosso papel enquanto ciência social da religião é esse. Né? E o Durkheim deixa isso, né, apresenta isso de forma muito explícita. Né? Então percebam que nós estamos entrando aqui numa unidade que traz uma concepção de, né, uma perspectiva de estudo da religião bem diferente da perspectiva marxiana que nós vimos na unidade anterior, né? Que era uma perspectiva muito mais focada na questão da disputa política, da relação com o econômico. Né? Aqui a gente está trazendo uma outra abordagem e a gente vai trabalhar as três unidades nessa perspectiva, mostrando como é possível pensar o fenômeno religioso do ponto de vista sociológico
de diferentes maneiras, né? Nós vamos trazer aqui 3 maneiras e suas diversidades internas, né? Como exemplo, mas há outras, né? É que eu foquei aqui na disciplina nos autores clássicos, o Marx, o Durkheim e o Weber, e seus principais, enfim, discípulos, né? Mas a gente teria outras possibilidades de pensar a religião, né? Aqui no curso nós estamos só com essas 3, que são muitas, na verdade, né? Porque dentro de cada uma delas há uma imensidão de diversificações de como pensar a religião, seja do ponto de vista marxiano, durkheimiano ou weberiano, né? Então, no caso aqui, né, dessa segunda unidade, essa acepção que eu estou trazendo para vocês aqui do Durkheim é o que vai fundamentar as interpretações no campo aí do funcionalismo, né? O que vai influenciar outras escolas, por exemplo, a escola fenomenológica, né? Então, sagrado e profano como traços distintos do pensamento religioso, né? Então, vamos voltar aqui. Eu falei aqui de crenças e ritos, né? Crenças e ritos como elementar da vida religiosa, né? Enfim, a tese fundamental do Durkheim nesse livro é essa, né? Crenças, né? Que são as crenças. E daí o Durkheim é um autor também interessante. O Durkheim, enfim, ele, como diz, né, no linguajar mais coloquial, né? Ele fala e comprova, né? Ou seja, ele tem uma sistemática de escrita muito influenciada pela perspectiva do Durkheim, cartesiana, né, de Descartes, e também a própria cultura francesa, que é de um jeito específico de produção, né? Principalmente aqueles autores franceses mais influenciados pela lógica cartesiana, que é de ter enfim, né, você tem toda uma sistemática de explicação bem didática. E não podemos esquecer que o Durkheim começa a carreira dele, inclusive, no campo da educação. Então ele está muito preocupado em escrever de uma maneira que seja uma maneira que o leitor entenda de fato o que ele está dizendo. Então ele sempre começa definindo direitinho o que ele tem a dizer, ele nunca deixa, enfim, nada para trás. Ele vai sempre tentando trazer as definições. Tanto é, se a gente pegar aqui, ó, se vocês pegarem o primeiro parágrafo, né, das formas elementares da vida religiosa, vamos pegar aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Então, assim, a introdução objeto da pesquisa, né? Sociologia da religião e teoria do conhecimento, não é isso, né? E daí ele pontua, ponto 1, e ele começa, né? E ele começa já fazendo definições, né, na introdução, né? E ele segue, né, apresentando o tema dele, né, o que ele está chamando aqui de objeto, tema da pesquisa, né? Então ele vai pontuando, vai explicando. Então, enfim, você vai entendendo a forma que ele vai apresentando, porque a forma dele escrever é uma forma muito organizada, muito sistematizada, entende? Né? E daí ele começa o primeiro livro com questões preliminares, né? E daí, então, assim, se você pegar, né, o próprio sumário do autor, você vai ver como ele é um sumário detalhado, né? O sumário, enfim, tem várias páginas no sumário, porque ele vai detalhando. No próprio sumário, onde é que vocês tinham visto isso já, né? Não sei, no Durkheim. No próprio sumário ele já vai, enfim, né, apresentando aquilo que é essencial. Se você lê o sumário, você já tem meio que um resumo do que se trata o texto, entendeu? Então é um sumário que te ajuda demais. Então tudo isso tem a ver com essa lógica durkheimiana, né, dessa referência cartesiana e da cultura francesa de produção de conhecimento. Né? Então, por exemplo, ele vai definir, tudo que ele traz, ele define. Né? O que é crença? Né? Representações que exprimem a natureza das coisas sagradas e as relações que essas crenças mantêm entre si e com as coisas profanas. Então, é por isso que é importante entender, né, aquilo que é elementar, né, que tem a ver com a crença, a ritualização da crença e a divisão do mundo entre sagrado e profano. Então, o que é a crença? Representações que exprimem a natureza das coisas sagradas, ou seja, que sistematizam aquilo que é sagrado, que hierarquiza, né, que dá nome, que dá sentido na vida daquela comunidade religiosa. Né? Mas, além disso, a relação de tudo isso, né, que é considerado como sagrado, né, a relação disso com as coisas profanas, com aquilo que é mundano, né, com aquilo que não está inserido no contexto do sagrado. Né? E o que são os ritos, então? Né? Os ritos são regras de comportamento, né, que prescrevem como
o homem, né, os indivíduos, né, deve se comportar com as coisas do sagrado. Né? Então essa ritualização, né, que eu falei, pode passar pela lógica, enfim, de uma missa, de uma festa, ela tem essa perspectiva. Né? Por que as religiões ritualizam as suas crenças? Né? Para inculcar na cabeça dos indivíduos as regras de comportamento. Né? Para deixar evidenciado para o indivíduo aquilo que é elementar, né, que ele precisa seguir para se manter dentro do campo do sagrado e para saber se comportar com relação à dimensão do profano na vida social. Né? Então, sagrado e profano. Né? Qual é a constatação que ele traz sobre isso? Né? Aspecto característico do fenômeno religioso. Né? Pressupõe uma divisão, né, do universo, né, em dois gêneros, né, e que compreende tudo que existe, mas que exclui radicalmente. Então, na concepção durkheimiana, né, daí isso vai variar um pouco nos autores que se influenciam pelo Durkheim, mas na concepção durkheimiana é essa lógica, né, enfim, de duas dimensões do mundo, da realidade social, excludentes, né, que se excluem radicalmente, né, que se opõem. Né? Então é importante conceber essa lógica, porque daí o Durkheim vai trazer, então, a definição dele de religião. Então ele vai explicando esses elementos e depois ele vai trazer para a gente a definição de religião. Né? E qual que é a definição de religião que ele traz? Né? Considerando que ele está entendendo a religião como algo eminentemente social, como uma das representações coletivas mais poderosas produzidas pelos indivíduos, como uma das primeiras formas de representações sociais, né? que classifica o mundo, né, em duas dimensões, sagrado e profano. Qual que é a definição que ele traz a partir dessa concepção? Então ele vai trazer a seguinte definição, né? Essa definição que é famosa, vocês devem ter já ouvido falar, lido várias vezes. Né? Ele vai dizer: quando certo número de coisas sagradas, né, mantém entre si relações de coordenação e de subordinação, de maneira a formar sistema com certa unidade, né, o conjunto das crenças e ritos correspondentes constitui religião. Percebe? Né? Tudo aquilo que eu falei na lógica, né, da crença, né, que passa pela construção, né, da estruturação dos elementos que vão compor o sagrado, né, e a partir disso, como o próprio sagrado vai se relacionar com o profano. E nessa concepção durkheimiana, a gente não pode esquecer que religião não é individual, é coletivo. Né? Ele está concebendo o ser social, o ser coletivizado. Então não há religião sem o quê? Igreja. E aqui nós entramos num momento importante da abordagem sobre o Durkheim. Porque a pergunta que a gente deve se fazer é até que ponto Durkheim é ainda atual para pensar o processo de religiosidade presente no mundo contemporâneo, num cenário em que nós estamos vendo cada vez mais dois fenômenos que são, na verdade, interconectados, que é o processo de desinstitucionalização, né, da crença, né, e o processo de individualização da crença. Né? São dois fenômenos importantes. A gente vai discutir isso lá na unidade 3, né? Quando a gente entrar na perspectiva weberiana, compreensiva de religião. Mas eu trago essa pergunta agora, até que ponto? Né? Eu ainda defendo, né? Daí já é o Flávio, o leitor de Durkheim, né? Sendo aqui o advogado de Durkheim, defendo que a concepção de Durkheim ainda é muito útil para pensar o mundo contemporâneo, apesar dessas transformações recentes que nós estamos vendo na religião. Porque quando ele define igreja, então nós vamos agora para a definição de igreja aqui, né? Uma sociedade cujos membros estão unidos pelo fato de conceber, da mesma maneira, o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano, e de traduzir essa concepção comum em práticas idênticas é o que se chama igreja. Essa definição, né, me deixa seguro em dizer que essa perspectiva durkheimiana ainda é atual. Eu, particularmente, a uso pouco nas minhas pesquisas, mas não posso deixar de conceber que ela ainda é atual. Porque essa ideia de igreja que ele traz, essa definição de igreja que ele traz, serve para explicar a Igreja Católica Apostólica Romana,
mas serve também para explicar o circuito neoesotérico em Goiânia. Né? Evidentemente que quando ele está falando de igreja, ele não está só pensando exclusivamente em instituições consolidadas. Né? Apesar dele ser um autor que está focado muito na ideia da instituição, né? Da instituição religiosa, por exemplo. Mas a ideia de instituição, ela é, enfim, para além dessa concepção primária que nós temos, daquilo que se estabelece permanentemente. Né? Como é, por exemplo, a Igreja Católica no Brasil, por exemplo, né? Que tem as suas instituições consolidadas nas dioceses, nas paróquias, que tem uma conferência nacional de bispos. Né? Essa concepção, ela explica essa estrutura toda burocratizada já do catolicismo, mas explica também, enfim, né, o que é exatamente, por exemplo, no caso aqui de Goiânia ou em qualquer outro lugar, o circuito neoesotérico. Ou seja, o próprio circuito neoesotérico, na verdade, é composto por, né, pequenos, né, dispersos agrupamentos, até mesmo às vezes institucionalizados, né, de práticas místico-religiosas, sociais, que muitas vezes, inclusive, se apresentam totalmente, se mostram destituídas da própria lógica religiosa, mas tem por trás disso, por trás da sua prática, uma, né, filosofia religiosa, elementos de uma tradição teológica, muitas vezes, inclusive, construídas a partir de trânsitos. Até mesmo esse contexto, né, pode ser definido como uma igreja na acepção durkheimiana, ou seja, uma sociedade cujos membros, né, repetindo o próprio Durkheim, estão unidos pelo fato de conceber, da mesma maneira, o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano. Né? E de traduzir essa concepção comum em práticas idênticas. Né? Então, isso é a igreja. Né? Mas depois eu quero dialogar isso com vocês, na hora que a gente encerrar aqui a gravação. Então, não há religião sem igreja. Né? A religião é um sistema solidário de crenças, né, seguintes, né, e de práticas relativas às coisas sagradas. Então, isso aqui eu já tinha falado para vocês. Né? Ou seja, não há, enfim, né, a possibilidade de você ter uma religião de uma pessoa só. Né? Ela pode até praticar essa religião individualmente em alguns contextos, mas ela está vinculada a toda uma cadeia, toda uma concepção que foi construída coletivamente de religiosidade. Né? Então ele vai desfalar, né? Enfim, né? Coisas sagradas, separadas, proibidas, né? Crenças e práticas, né? Ou crenças ritualizadas, né? Que unem na mesma comunidade moral, né? Chamada igreja. Então essa igreja é o quê? Essa comunidade moral, né? Todos, né? Que a ela aderem. Né? Então é por isso que eu comecei dizendo que a religião para o Durkheim é eminentemente social, essencialmente social, né? Eminentemente coletivo. Né? E na concepção dele, a sociedade, né, é a realidade na qual se constitui a experiência religiosa, ou seja, a experiência religiosa não é nada, não é algo à parte da sociedade, é algo inerente à própria sociedade, ao próprio contexto social no qual os indivíduos estão inseridos e inseridas. Né? E o Durkheim vai dizer, inclusive, isso, né, que a grande maioria das instituições nascem da religião. Né? Então, essa é uma afirmação poderosa que ele traz a partir das análises que ele faz, enfim, de uma etnografia sobre o totemismo que não foi exatamente ele que fez, mas foram outros, né? Principalmente etnólogos ingleses, né? Mas também franceses, e que eles conseguem, enfim, sistematizar, né? Espremer, né? Dessas etnografias uma concepção de religião. Né? Então, na concepção dele, é importante estudar a religião por conta disso também, que a religião ela vai refletir todos os aspectos da sociedade, né? Reflete a imagem da sociedade. Olha que interessante isso, né? É uma explicação provocadora, né? Então vou tentar trazer um pouco mais isso, né? O que ele está dizendo então que a religião ela reflete todos os aspectos da sociedade, que ela é a própria imagem da sociedade, né? E daí o exemplo que ele traz é da análise do totemismo australiano, né? Onde ele vai deixar constatado, principalmente na sistematização que ele traz ao longo do miolo do livro, né?
sobre essas etnografias que ele teve contato, né, onde ele vai deixar evidente que o totem, no sistema totêmico australiano, ele representa ao mesmo tempo o Deus e o clã. Ou seja, né, o totem, ele é, na essência, né, qual é essa concepção que o Durkheim vai trazer, ele é, na essência, né, a representação da própria sociedade. Então, essa análise do sistema totêmico australiano, que, enfim, na perspectiva que o Durkheim traz aqui, ela serve para analisar a totalidade das religiões, né, seja o cristianismo, seja as religiões orientais, hinduísmo, islamismo, né, essa concepção ela se aplica, enfim, ao conjunto das religiões presentes no mundo social. Ou seja, o Durkheim vai nos dizer, essencialmente, né, que basicamente a religião ela é isso, né? Ele é o reflexo, ele é a imagem da sociedade. Né? Então, essa constatação se dá na concepção durkheimiana por conta principalmente dessa ideia da religião como uma criação humana, entendeu? Então, às vezes, alguns, enfim, autores religiosos, quando leem Durkheim, eles se sentem muito, enfim, machucados pelo autor, porque o Durkheim, enfim, a preocupação dele é entender a religião enquanto, de fato, um elemento social. Não é? Então, esse ponto de partida dele também o leva a trazer essa definição. Né? Ele vai dizer, é uma criação humana. Somos nós que inventamos Deus, Jesus Cristo, Alá, Buda, o Nirvana, o Espírito Santo, enfim, a Trindade aqui, né, a Trindade Santa. Somos nós que, enfim, que criamos a ideia de Nossa Senhora, enfim, da Assunção de Nossa Senhora, enfim, né, da ressurreição de Jesus Cristo, na concepção durkheimiana, tudo isso, enfim, é uma formulação humana. Né? Inclusive foi interessante essa semana eu participo de um projeto nacional que tem feito um inventário da produção intelectual nas ciências sociais da religião. E na segunda-feira nós entrevistamos o Carlos Rodrigues Brandão. E o Brandão contou um episódio muito interessante sobre essa questão aí de Jesus Cristo e Nossa Senhora, né? Porque ele estava aqui no mosteiro em Goiás, mosteiro da Anunciação, que era um mosteiro que teve uma certa fama aqui na região, que era onde morava o Frei Marcelo Barros, enfim, né? E o Carlos Rodrigues Brandão chegou para um padre, enfim, alguém da igreja, e perguntou: Ô, fulano, mas você acredita mesmo nessa ideia da assunção de Nossa Senhora, né? Na ressurreição de Jesus Cristo? Então ele começou um debate no meio de um evento religioso, né, sobre essa questão das crenças, né? Então, enfim, na acepção do Durkheim, e por que o Carlos Brandão fez isso? Porque, enfim, na acepção, por exemplo, do Durkheimiana, né, tudo isso é uma criação humana. Não digo que é uma invenção, né, mas é uma produção, é uma representação social, né, que é construída a partir dessa ideia do sobrenatural. Né? Então ele vai dizer, essencialmente, que a sociedade é a alma da religião. Né? O fenômeno religioso gerou tudo o que existe de essencial na realidade social. Né? Por isso que ele vai dizer que o meio religioso é o mais poderoso meio de coesão social. Não podemos esquecer que o Durkheim é esse autor, né, da identidade coletiva, né, de nós como seres sociais, tendo personalidade, né, que é a consciência individual, mas tendo também dentro de nós a consciência coletiva. E mesmo tendo a personalidade, o Durkheim vai dizer, essa personalidade é moldada pelo coletivo. Essa consciência individual é moldada pela consciência coletiva. Né? E ele traz nessa concepção dele, nesse estudo dele sobre religião, essa ideia de que o meio mais poderoso de coesão social, de juntar gente, né, é a religião. Eu fiz um curso uma vez com o Silas Guerreiro, que é um cientista da religião da PUC de São Paulo, e ele estava, enfim, ele tinha feito há alguns anos uma pesquisa sobre arqueologia e foi estudar, enfim, descobertas arqueológicas, tal, né? E para entender um pouco a religião lá, nas religiões mais antigas. E ele traz um dado interessante. Ele traz um dado são dados arqueológicos, né, da era glacial, onde, enfim, havia, enfim, grupos humanos e foram poucos grupos que sobreviveram à era glacial.
segundo, enfim, os dados arqueológicos que nós temos até hoje, né? Então isso também tem que ser pensado como hipótese. E o Silas Guerreiro descobriu que, em geral, os grupos humanos que conseguiram sobreviver à era glacial foram aqueles que permaneceram mais unidos. E, predominantemente, os grupos que se mantinham mais unidos foram aqueles que possuíam algum tipo de crença coletiva. Então, isso é um elemento interessante, né? Para entender o poder, a capacidade da religião de também, não só, enfim, né, a coesão também significa coerção. Não podemos esquecer que em Durkheim, toda vez que ele está falando em coesão, ele está deixando evidente que essa coesão ela não é natural, ela não é, enfim, naturalizada pelo indivíduo. Só há coesão social se há coerção social. Né? Nós não conseguimos viver coesos se a gente não for coagido, na acepção durkheimiana. Então, quando ele fala que o mais poderoso meio de coesão social é a religião, nas entrelinhas a gente entende o mais poderoso meio também de coerção social é o religioso. Né? E daí, para fechar essa apresentação e depois passar aí a palavra para vocês, tirarem dúvidas, enfim, para a gente debater a leitura que vocês fizeram desse texto do Durkheim, que é, para mim, é o texto que eu mais gosto do Durkheim. Né? Basicamente, para concluir, né, qual que é a constatação fundamental desse livro? Né? A constatação fundamental desse livro é basicamente isso. As religiões constroem sua dominação sobre os indivíduos, servindo de cimento para a integração e manutenção da sociedade. Né? Essa é uma conclusão bem atual hoje, vocês não acham? Bem, gente, eu vou descompatibilizar aqui a tela e vou encerrar a gravação para vocês ficarem mais à vontade de perguntarem, tá bom? Então a gente se encerra agora.